pediria para os organizadores me avisarem se eu passar um pouco do tempo, tá? Eu trouxe para a gente conversar algumas iniciativas algumas informações sobre normativas e legislação urbanística de preservação da cidade de São Paulo, para que a gente tenha alguns contrapontos para pensar possibilidades, pensar os desafios a serem enfrentados também na cidade de Santos, né? Então eu trouxe alguns elementos sobre as normativas de tutela, né, as normativas emanadas dos órgãos de preservação, propriamente voltados, né, para essa questão, e alguns instrumentos que são previstos para a legislação urbanística e que podem ser aplicados, né, para ações de preservação. Para a gente pensar também como que acontece esse diálogo, né, entre órgãos de preservação, normativas de tutela e legislação urbanística. Tá? Para pensar a questão da preservação do patrimônio e da relação entre normativas de tutela e legislação urbanística, eu acho importante a gente trazer para o debate, principalmente por conta, né, das discussões que estão em torno, né, da revisão da lei do Alega Centro, né, a questão do patrimônio urbano, né, da escala urbana do patrimônio, dos núcleos históricos, dos centros históricos, dos bairros históricos que necessitam de preservação ou que já possuem alguma normativa de preservação, para a gente pensar como que pode acontecer essa tutela e essa gestão, né? E um caso particular, né, que eu acho importante a gente ter como referência, é o caso da arquitetura fabril, né, do patrimônio fabril. Eu trouxe esse exemplo em particular para a gente pensar a aplicação dessas normativas e dessa legislação urbanística, porque falar de uma maneira ampla sobre esses aspectos, né, voltados ao patrimônio urbano de uma maneira geral, talvez ficasse muito vago, né, e a gente não tivesse muito tempo para adentrar em detalhes. Então eu trouxe esse exemplo especificamente, que é um exemplo sobre o qual eu venho debruçando há algum tempo, né, na minha experiência de pesquisadora, e eu acho que traz questões que estão em discussão também aqui em Santos, por conta da área portuária, enfim, da arquitetura de origem fabril aqui de Santos, e que acabam nos trazendo elementos para pensar a discussão do patrimônio urbano também de outras categorias de arquitetura, não somente fabril, né? E uma das questões mais importantes justamente desse patrimônio é o fato dele ocupar vastas áreas, né, um patrimônio necessariamente pensado na escala urbana, e áreas localizadas em regiões muito estratégicas da cidade, né, muito próximas de centros urbanos, com infraestrutura bastante importante para ser explorada para adensamento, né, para novas edificações. Então acabam sendo áreas muito cobiçadas pelo mercado imobiliário, e isso também acaba gerando uma demanda de preservação muito importante. E para pensar nessa questão das normativas de preservação em diálogo com a legislação urbanística, eu vou falar sobretudo dos últimos planos diretores, que eu acho que são aqueles que onde fica mais evidente essa tentativa de diálogo. Tá? Uma pergunta importante para a gente fazer, para entender a aplicação desses instrumentos, é o que a gente preserva quando se trata de um patrimônio urbano, né? Que aspectos, que valores, que símbolos que a gente precisa identificar nesse patrimônio para ter clareza sobre o que nós queremos preservar nessas estruturas. Então, são os edifícios materialmente falando que importam para preservar, ou é o conjunto pensado em diálogo, ou são os usos, as funções abrigadas nesses espaços, né? E eu trago justamente esse trecho, que é da jurista, né, Sônia Rabelo de Castro, que trata do patrimônio a partir do campo jurídico, que diz que o que se tomba não é a coisa em si, né, a materialidade em si, é o que essa coisa simboliza. E eu acho que no caso do patrimônio urbano isso precisa ficar muito claro para nós, né, quando a gente for pensar as normativas de tutela e a aplicação dos instrumentos de legislação urbanística. Porque muitas vezes a gente fica muito preso nessa questão da materialidade, do edifício, da volumetria, enquanto que os usos, as funções, os laços de pertencimento que a sociedade, né, possui ou deve construir em torno desses bens são mais importantes, precisam ser fomentados. Né? Então, o que se preserva em um conjunto urbano? Né? Quais os valores e significados que nós desejamos preservar em cada um desses conjuntos? Né? Bom, eu não vou falar sobre todas essas leis, certamente, eu só fiz um apanhado aí para pensar nos marcos reguladores, né, nos marcos legislativos que permeiam o estudo, né, da questão do patrimônio urbano em linhas gerais. Né? Claro que existiriam outras regulamentações, mas eu coloquei as principais ali, na cidade de São Paulo,
localizando ali também na cidade de Santos, para a gente ter uma ideia no paralelo com a cidade de São Paulo, quando que surgem, né, essas legislações. Aquelas que eu acho mais importante a gente discutir, por conta da contemporaneidade do debate, né, são os planos diretores de 2004, 2002, voltado em 2004, e de 2014, que é o que está atualmente em vigor. Tá? E é sobre eles que eu vou comentar rapidamente. Bom, nós temos em São Paulo, certamente, normativas de preservação do patrimônio urbano que advêm do CONDEPHAT, né, do órgão de preservação estadual, que pensa a preservação ou de bairros históricos, ou de cidades, núcleos históricos, né, propriamente, ou bairros específicos em determinadas cidades. Em São Paulo nós temos alguns bairros tombados, ou vilas operárias, então há uma demanda de preservação vinda do órgão estadual de preservação, que pressupõe já, que define algumas normativas. No entanto, o que mais nos interessa pensar no campo do patrimônio urbano e da dinâmica da cidade contemporânea é como incorporar essa discussão no campo do planejamento urbano, porque é de fato o campo do planejamento urbano que está pensando a cidade em sua dinâmica contemporânea, como que ela se estrutura atualmente, como que ela se desenvolve, que ela cresce, que ela se transforma. Que são aspectos que os órgãos de preservação não têm muita gerência, né? Não tem como definir, não tem como acompanhar. Então é necessário sempre esse diálogo. Nesse sentido, acho importante destacar, então, na cidade de São Paulo, um diálogo que já começa já na década de 70, no campo das secretarias municipais de planejamento, em torno do conceito de patrimônio ambiental urbano. Esse debate acabou abrindo caminho para a inserção dos primeiros instrumentos de defesa do patrimônio urbano na legislação urbanística, né? Então, nesse pequeno trecho do historiador Urbano Bezerra de Menezes, a gente tem essa definição, né? Patrimônio ambiental urbano é um sistema de objetos socialmente apropriados. E ele, então, está querendo destacar que o que importa não é somente a materialidade desses edifícios, mas como eles se articulam entre si, como essas relações sociais se articulam entre si a partir da materialidade, né? E a partir dessa discussão, então, que vai ganhar corpo esse debate, né, sobre a dimensão social do patrimônio urbano, e aos poucos começa a ser incorporado esse debate, essa perspectiva, né, de análise do que é a cidade, do que são, né, os bairros históricos, nas normativas, nos instrumentos de preservação. É claro que há uma série de desafios a serem enfrentados, né, já havia lá em 1970 e ainda temos muitos, mas é um debate que abriu caminho para muitas iniciativas importantes, né? Então, os valores a preservar não estão nas coisas, e sim das forças que geram essas coisas, ou seja, no que elas simbolizam, no que elas fomentam, né? Em torno, como atividade humana, como atividade de convivência cotidiana nesses espaços. Então, a partir desse debate, começam a ser pensadas iniciativas de preservação na legislação urbanística. Isso já ocorre já na década de 70, né, no caso paulistano, nessas normativas que estão aí na tela, com a criação das zonas especiais de preservação, as chamadas Z8, né, que, no caso da preservação de sítios históricos para preservação, são as Z8-200. Né? E a Z8-200, vou passar rapidamente para não me deter muito nessa parte mais textual, elas pensam, então, a demarcação de áreas importantes na cidade que sejam de interesse para a preservação. Então, parcelas de bairros que possuem um casario importante, que possuem edificações de importância histórica, de qualquer tipologia, sejam conjuntos residenciais, sejam conjuntos industriais, essas questões começam a ganhar corpo e serem pensadas também na legislação urbanística. Esse pensamento, né, do zoneamento prevê, né, o zoneamento da legislação urbanística de uso e ocupação do solo prevê a questão da preservação, vai continuar, né, nas legislações seguintes. Então, no plano diretor de 2004, né, que é essa legislação de 2002, que foi votada em 2004, a Z8 ressurge como ZPEC, que é a Zona Especial de Preservação Cultural, e que é definida como porções do território destinadas à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico e arqueológico. Então, essas zonas de preservação, elas são definidas no plano diretor. No caso desse plano de 2004, houve a participação intensa da comunidade, né, da sociedade, em plenárias públicas realizadas durante a elaboração de planos diretores regionais, né, planos diretores específicos, discussões, né, específicas em planos diretores preliminares realizados em bairros.
com a participação da sociedade civil, e nessas plenárias, a sociedade civil, né, as pessoas presentes nessas plenárias, indicaram bens que seriam de interesse para a preservação. E esses bens foram, então, demarcados no plano diretor. Claro, né, após debates, se definiu o que pode entrar, o que não pode, foi feita uma escolha e algumas dessas indicações foram inseridas no plano diretor de 2004. A ideia, então, é, demarcando essas áreas, já incidir sobre elas uma certa proteção, no sentido de que, até que se discuta o que será feito com essas áreas, elas não poderão ser descaracterizadas de forma muito radical. Então, não é exatamente um tombamento, mas é uma forma de esperar, né, uma discussão que vai acontecer mais à frente. No caso da experiência paulistana, o que ocorre é que as ETECs são encaminhadas para o Departamento de Patrimônio Histórico, que é o órgão técnico, né, vinculado ao CONPRESP, que é o Conselho de Preservação Municipal, que vai então fazer análise dessas ETECs para discutir se elas vão ser tombadas ou não. Bom, aqui as operações urbanas consorciadas é um outro instrumento previsto em lei federal, né, previsto pelo Estatuto da Cidade, e que no caso paulistano foi muito importante para a determinação de uma área específica de intervenção, onde eu possuía um patrimônio urbano muito importante de origem fabril, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, então vejam que essa mancha marcada no meio, essas duas manchas marcadas no meio do mapa, são as operações urbanas consorciadas, demarcadas no plano diretor de 2004. Então vejam que elas acompanham a linha férrea, né, as linhas férreas, que é justamente uma área ocupada de forma muito intensa pela industrialização. Então há muitos galpões industriais, de final do século XIX, começo do século XX, exatamente nessa mancha achurada aí no meio do mapa, né? E essa mancha, né, essas áreas de operação urbana também foram demarcadas pelo menos no plano diretor. E coincidentemente, por isso que eu estou falando, né, das operações urbanas, nas mesmas áreas demarcadas como operação urbana, porque são justamente áreas que estão em processo de obsolescência, muitas indústrias saíram dali, você tem muitos galpões abandonados, a prefeitura tem interesse em promover iniciativas de renovação urbana nessas áreas, então há um processo de renovação em vista ali, né, em pauta. E, justamente por conta disso, durante as plenárias públicas, também a população sentiu vontade, sentiu desejo de indicar alguns bens localizados nessas mesmas áreas como de interesse para a preservação via ZETEC. Então, há uma sobreposição de instrumentos aí. Você tem áreas demarcadas para operação urbana, porque é uma área com grande potencialidade, e áreas também demarcadas como ZETEC, porque elas possuem, além de terem potencial para renovação urbana, são áreas de interesse histórico. Então, como prover, né, essa duplicidade de maneira harmônica, né? Essa é uma das questões, né? No plano diretor, então, vai definir essas ETECs em três particularidades, né? 3 tipos de ZETEC, não vou entrar em detalhes sobre cada uma delas, porque nós não teríamos tempo para isso, mas só para chegar ao estudo de caso, para a gente entender melhor como isso se aplicou. O plano diretor também ele prevê, né, o que pode ser feito, né, nessas áreas de preservação urbana, então, de ZETEC, né, que a necessidade de projetos de restauro, projetos de conservação, pode ser que ocorra, né, a isenção de imposto predial territorial urbano, é possível aplicar esse instrumento, então seria uma maneira de garantir a gestão desse patrimônio no futuro, para que os proprietários pudessem, né, viabilizar essa preservação. Então, o plano diretor, via legislação urbana, está tentando prover a preservação e a gestão desses bens, né. Claro que existem muitas dificuldades de aplicação prática, mas existe ali a vontade de dar conta dessas questões, né. Então, aqui justamente o estudo de caso de uma área demarcada como operação urbana e também como ZETEC. Então, ali no mapa à esquerda, vocês veem ali em amarelo e tons de laranja, todas as operações urbanas demarcadas no plano diretor. No mapa anterior, eu tinha mostrado apenas aquelas que estavam ao longo da via férrea, porque são aquelas especificamente vinculadas à atividade fabril, né, às áreas do patrimônio urbano industrial, mas há também várias outras que foram demarcadas naquela ocasião. E no círculo em branco ali, é uma área especificamente, onde a gente percebe especificamente a concentração de muitas indústrias, onde há também indicações de ZETEC em sobreposição no mesmo local da operação urbana. E a partir dessas indicações de ZETEC, então, ocorreu o tombamento de uma expressiva área industrial, que é essa que a gente vê no mapa lateral, que é à direita, onde esses edifícios que estão nas imagens embaixo né, fazem parte, né, compõem esse conjunto, que é um tombamento que nasce a partir da indicação de ZETEC. Né?
Bom, essas são algumas imagens antigas dessa parte de algumas proximidade dessa área de preservação, né? São imagens do início do século XX, ali no fundo a gente vê, né, as chaminés, essa paisagem industrial em formação. Aqui, outras particularidades, né? É um patrimônio composto por grandes fábricas, chaminés e também casario, né, voltado à população operária da região, né, e ao comércio local. E é uma foto atual mostrando aspectos, não são os mesmos ângulos, nem as mesmas imagens, né? Não são imagens dos mesmos ângulos, mas são imagens de proximidade dessa área industrial para a gente perceber como está acontecendo essa transformação urbana. A gente ainda tem uma ampla área ocupada por galpões bastante horizontais, muito espalhados, né, na mancha urbana. Então vejam ali em cima, né, a gente tem para ver o eixo ferroviário, não sei se vocês conseguem identificar ali, e o quanto a gente tem de galpões em torno dele, né? E a verticalização surgindo aqui nas áreas periféricas, né? Onde há a maior concentração de casas, né? Onde havia, né? Essas casas estão sendo demolidas, né? Alguns dos edifícios que compõem esse cenário, tá? Esse foi tombado nesse zoneamento. E alguns edifícios de grande magnitude, né? Muito presentes na paisagem urbana. E outros edifícios mais modestos, como esses pequenos galpões, né, de antigas fábricas de menor porte e que têm sido demolidos com mais rapidez, como a gente vê nesse caso aqui. Essa é uma fábrica que não chegou a ser tombada, foi demolida para a construção de um conjunto habitacional, de um condomínio, né? Não um conjunto habitacional, um condomínio, né, para a classe média. Né? Então vejam que é uma transformação bastante incisiva, que transforma radicalmente esses espaços. Né? Aqui algumas imagens antigas do tipo de casario que existia nessa região e como que ele vem se transformando, né? Ainda é possível identificar um pouco dessas edificações antigas, mas elas vêm se transformando com grande rapidez. Então é um patrimônio urbano, a gente fala patrimônio urbano industrial, mas ele é composto, né? Tanto de fábricas, de áreas de armazenagem, de partos de manobras, mas também de casas operárias e desse